amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos, esperando que estejam todos bem nas suas casas, com muita saúde. Estamos dando continuidade ao estudo dos Evangelhos e, como sempre, antes de iniciarmos, vamos fechar os nossos olhos da carne e, elevando os olhos do Espírito aos céus, orarmos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair, Senhor, em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Dando continuidade ao estudo das parábolas, estamos na parábola do rico insensato. E ela fala sobre o erro de se colocar a preocupação com os bens materiais acima de qualquer outra coisa. Nesta parábola, Jesus fala sobre um homem muito rico, cuja propriedade havia produzido em abundância. Orgulhoso, o homem rico se perguntava o que poderia fazer, pois ele não tinha mais espaço nos seus celeiros para guardar tantos frutos. Vamos à parábola, aspas. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a sua herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que se possui. E aí propôs a parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido uma abundância de fatores e de coisas. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei então? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso então, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros ainda maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e todos os meus bens. E direi então à minha alma: almas, tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Então Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo de 13 a 21. Jesus contou essa parábola quando um homem lhe pediu que ele ordenasse a seu irmão que repartisse com ele a sua herança. Esse homem estava entre a multidão que ouvia as palavras de Jesus. Curiosamente, Jesus havia acabado de ensinar aos seus ouvintes a respeito da importância de confiar ao Pai Celestial que satisfaz as necessidades dos seus filhos. Por que será que aquela pessoa interrompeu então essa pregação de Jesus? Para tirar dúvidas sobre o assunto, acrescentou algo às lições transmitidas? Nada disso. Desejava apenas cuidar do seu interesse pessoal. Enquanto Jesus revelava os segredos do céu, ele pensava nos cofres da terra. Mas parece que aquele homem definitivamente não tinha entendido nada do que Jesus tinha acabado de ensinar. Ele estava preocupado apenas com o fato de que seu irmão estava lhe defraudando com relação à partilha da sua herança. A ilusão sobrepondo-se à realidade, o transitório ao permanente. Para a maioria das pessoas, a vida não vai além dos horizontes humanos. Quantas oportunidades jogamos fora simplesmente porque esquecemos que aqui estamos para evoluir, superando mazelas e imperfeições. Perdemos tempo perseguindo bens que nunca chegaremos a usufruir. Transformamos o dinheiro, que deveria apenas ser parte da dívida, em finalidade dela. Advogados astutos estimulam clientes em potencial a reivindicar nebulosos direitos. Não estão interessados em promover a justiça, pensam apenas nos gordos honorários. Nas repartições públicas, funcionários aceitam propina para dar andamento a uma petição para um despacho mais rápido e favorável. Há médicos que pedem uma bateria de exames desnecessários, porque, de acordo com os laboratórios, eles ganharão mais ao mais pedir exames. Ganham comissão sobre esse valor cobrado. Na atividade religiosa, temos pregadores que literalmente cobram pedágio dos crentes para o céu. Pessoas assim ficam bem financeiramente, mas espiritualmente acabam muito mal. Porque detemos os bens materiais em caráter precatório. Pensem nisso. Eles não nos pertencem. Deles prestaremos contas a Deus. Provavelmente, aquele homem pediu que Jesus interferisse também naquele litígio familiar por considerar que o Senhor fosse um rabino
e às vezes os rabinos mediavam situações desse tipo na época. Jesus se recusou a ser juiz de sua causa. Na verdade, Jesus não tinha sido enviado pelo Pai para resolver esse tipo de assunto, mas para cumprir uma missão muito mais elevada: buscar e salvar o pecador. Afirmou o mestre que, aspas, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar no rico no reino dos céus. Fechou as aspas. É óbvio que essa sentença do Cristo refere-se a uns ricos dessa estirpe que são egoístas, que apenas cuidam dos seus próprios lucros, despreocupados das aflições que acometem aqueles que dele dependem, ou dos menos aquinhoados pelos bens materiais. Essa advertência não foi dirigida apenas ao homem preocupado com a sua herança, mas a todos os seus ouvintes. O significado da parábola fala sobre a tolice em se preocupar demasiadamente com os bens do mundo, visto que a própria vida é o mais importante. O homem da parábola se achou tão seguro pelos bens que tinha juntado que esqueceu que a sua vida estava além daquilo. Ele fez provisões para a sua vida terrena e pensou que seus bens iriam garantir o bem-estar da sua alma. Mas a sua alma, perante o juízo de Deus, não tinha absolutamente nada. Na verdade, o significado da parábola pode facilmente ser entendido diante das palavras de Jesus que precedem imediatamente o seu início. Em Lucas, aspas, porque a vida de um homem não consiste na abundância de suas possessões. Fechou as aspas. Vejamos agora algumas sugestões e algumas questões. Quais foram os erros do rico insensato? O rico insensato não apenas demonstrava avareza, mas também um egoísmo. Em nenhum momento ele pensava em repartir em abundância de seus bens no auxílio aos necessitados. Ele preferia derrubar os seus celeiros para construir outros maiores. A palavra grega empregada no texto, traduzida como cobiça, significa literalmente sede de ter sempre mais. Todo esse comportamento egoísta e soberbo também se harmonizava com a sua falta de gratidão perante Deus. Em nenhum momento aquele homem rico agradeceu e glorificou ao Senhor por tamanha abundância que estava recebendo. Ele se esqueceu de que até mesmo cada fio de cabelo da sua cabeça está sob o controle de Deus. Ele engrandeceu a si mesmo. Ele se orgulhou dos bens que, em sua insensatez, pensou ser o único responsável por ter juntado. O rico também caiu no erro de pensar que era o senhor de si. Ele juntou seus bens contando que viveria muitos anos. Ele pensou ter o controle dos seus dias, assim como tinha controle dos grãos que juntava no seu celeiro. Ele pensou ser completamente independente de Deus e esse foi o seu maior erro. Mas o Deus que ele pensou não precisar depender estava requerendo a sua alma. Curiosamente, isso não aconteceu depois de muitos anos, quando suas provisões talvez já tivessem chegado ao fim. A alma do rico foi requerida naquela mesma noite, olhem bem. Certamente podemos aprender muitas lições práticas com essa parábola, e vamos refletir. Mas, sem dúvida, a principal lição diz respeito à forma com que olhamos para a doutrina da providência divina. Nós devemos aprender a reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas, seja na continuidade da nossa vida ou mesmo no fim dela. Dessa forma, precisamos saber identificar quais realmente devem ser as nossas prioridades. Algumas pessoas pensam que essa parábola desencoraja os seguidores do Cristo a lutar pelos seus direitos. Obviamente, não é essa a questão. O problema acontece quando objetivamos que de tal forma coisas meramente passageiras, como se toda a nossa satisfação e a nossa felicidade dependessem delas. Quando agimos assim, claramente não estamos colocando em primeiro lugar aquilo que realmente é prioridade. Mas se entendemos que Deus controla todas as coisas, não teremos dificuldade em buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, confiando que Ele acrescenta aquilo que nos é necessário para sobreviver. Então nós perguntamos, o que resultou dessa insensatez, dessa grande falta de juízo? A morte o colheu de repente e o seu espírito penetrou no mundo invisível nas piores condições, cego e sem luz. E sabem por quê? Porque ele não se preparou espiritualmente para a existência do além, porque não havia bondade no seu coração, nem possuía fé no Deus, nem conhecia as leis da vida superior. Triste destino desse homem, não acham? Na parábola, a ideia principal é a avareza. Novamente vamos citar Lucas, aspas, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que se possui. A palavra grega empregada no texto, traduzida como cobiça, significa literalmente sede de ter sempre mais, como já dissemos.
Jesus não incrementa muitos detalhes em sua narrativa, visto que em sua intenção era transmitir uma lição objetiva no curto prazo disponível, aproveitando aquela ocasião oportuna em que estava no meio da multidão. Não se tratava de uma ocasião específica para ministrar um sermão, e por isso Jesus procura ser o mais sintético possível, dispensando qualquer detalhe. Jesus não define o gênero do fruto que ali foi produzido, apenas enfatiza que a herdade produz a abundância. A reação do homem rico nos leva a crer que ele próprio foi pego de surpresa, isto é, que ele não esperava que a sua herdade produzisse tanto. Seus celeiros não eram suficientes para acomodar tanto mantimento, e nesse momento surge a indagação: o que farei, não é verdade? Não tenho onde recolher os meus frutos. A indagação deste homem rico é sucedida por uma proposta de solução. Ah, sim, farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei as minhas abundâncias. A postura do homem rico diante daquela situação inusitada reforça a ideia de que se tratava de uma pessoa com dotes extraordinários administrativos e de gestão, pois não podemos deixar de considerar aquela empreitada. Derrubar os celeiros antigos e construir novos exigiria uma mobilização de uma grande equipe. Isso reforça o fato de que aquele homem possuía uma capacidade administrativa e de gestão excelente. Apesar de ser um homem com dotes extraordinários, visto pela perspectiva humana comum, o homem rico foi chamado por Deus de louco. Sua atitude diante daquele imprevisto foi sábia, mas as intenções que ele tinha em mente não eram louváveis. Vamos voltar à parábola. E direi à minha alma: almas têm em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Nessas palavras existe uma clara intenção de uma vida ociosa, marcada pelos prazeres da vida. A expressão descansa, come, bebe e folga não diz simplesmente que aquele homem estava munido de alimentos para muito tempo e que por isso ele não precisaria estar muito preocupado com as provisões. Sua intenção revela que ele estava disposto a viver atendendo unicamente aos seus desejos egoístas e carnais. As palavras beber e folgar lembram uma vida de orgia e de luxúria. Por isso a voz de Deus exclama: louco, esta noite lhe pedirão a tua alma. Relembrar que aquele homem era bastante rico, dono de grandes propriedades, no entanto ele deixou de considerar aquilo que Jesus havia exposto no princípio, que a vida de qualquer um consiste na abundância do que se possui. Ele era rico diante dos homens, mas não tinha qualquer depósito diante de Deus. Aquele seria o momento de sua prestação de contas diante do Altíssimo, mas infelizmente ele não tinha nada para apresentar ao Senhor. Outros iriam desfrutar daquilo que ele havia conquistado. E Jesus belamente conclui dizendo: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Deus, ao chamar aquele homem de louco, afirma que alguém havia pedido a sua alma. Essa verdade nos reporta para o fato de termos um arqui-inimigo que ele vive a reclamar pelas vidas daqueles que vivem na prática do pecado. Algumas lições a serem observadas nessa parábola. Uma, a incerteza da vida terrena. A palavra confronta a falsa sensação de segurança que muitos encontram em suas conquistas materiais. A incerteza da vida terrena é uma realidade inegável. E Jesus utiliza essa narrativa para lembrar seus ouvintes das efemeridades das coisas materiais em comparação com a eternidade. Outra, buscar os tesouros nos céus. O cerne do ensinamento resiste na chamada prioridade espiritual. Jesus expõe a ideia de que devemos armazenar tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem destrói e onde os ladrões não roubam. Esta é uma chamada à priorização do reino de Deus. Outra, a advertência contra a idolatria do dinheiro. A parábola serve como uma advertência contra essa idolatria. O desejo insaciável por riquezas pode facilmente tornar-se uma forma de adoração, onde os bens materiais ocupam o lugar de Deus nos nossos corações. Algumas aplicações práticas dessa lição. O despertar espiritual, equilíbrio na busca da riqueza. O ensinamento de Jesus não nega a importância do trabalho árduo, do planejamento financeiro e da responsabilidade. No entanto, ele destaca a necessidade do equilíbrio. Devemos buscar riquezas com uma consciência de transitoriedade da vida e da prioridade sobre o reino de Deus. A segunda, a perspectiva eterna da tomada de decisões. A parábola nos lembra de considerar a perspectiva eterna de tomar decisões nessa nossa vida do dia a dia. Nossas escolhas, especialmente aquelas relacionadas ao uso dos nossos recursos financeiros, devem ser informadas por uma compreensão de brevidade da vida e da eternidade que nos aguarda futuramente.
Uma terceira, contentamento e confiança em Deus. Jesus, em seu sermão, enfatiza a inutilidade da ansiedade excessiva em relação às necessidades materiais. Como olhamos para a doutrina da providência divina deve ser também observado. Nós devemos aprender com a parábola a reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas. Dessa forma, precisamos saber identificar quais realmente devem ser as nossas prioridades. Os bens do mundo são preciosos enquanto instrumentos de realização da paz. O trabalho é um meio de vida e não de morte. A título de enriquecer ou de ter mais conforto, não compensa esquecer o essencial. É inútil brindar os filhos com coisas e não se fazer presente nas suas vidas como palavras e exemplos. As posições tão cobiçadas no mundo sempre terminam por tocar de mãos, na verdade. Constitui loucura convertê-los no objetivo da existência. Fazer os sacrifícios necessários à vida terrena, mas jamais esquecer que se está apenas de passagem nessa vida com um destino ao infinito. Mais uma pergunta. Que resultou dessa insensatez, dessa grande falta de juízo? A morte que colheu de repente esse espírito, que penetrou no mundo invisível nas piores condições. E sabe por quê? Porque ele não se preparou espiritualmente para a existência no além, porque não havia bondade no seu coração, nem possuía fé em Deus, nem conhecia as leis divinas da vida superior. Que triste destino desse amigo, não acham? Que a história do rico sem juízo e avarento mostra a cada um de nós, desde agora, aquilo que Jesus ensinou ao povo quando contou essa parábola. É preciso evitar toda a avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância. Aprendamos a ser ricos para com Deus, como já falamos. Se em lugar de riquezas ilimitadas você deve buscar sempre enriquecer-se das leis divinas, assim você praticará a vontade de Deus agora, mais tarde e sempre. Temos que ter em mente que o significado da parábola fala sobre a tolice em se preocupar demasiadamente com os bens terrenos. Todo esse comportamento egoísta e soberbo também se harmoniza com a sua falta de gratidão. O rico também caiu no erro de pensar que era senhor de si. Ele juntou seus bens contando que viveria muitos anos quando, lamentavelmente, foi retirado do planeta. Algumas pessoas pensam que essa parábola desencoraja os seguidores do Cristo a lutar pelos seus direitos. Obviamente, não é essa a questão. O problema acontece quando objetivamos de tal forma coisas meramente passageiras, que não venhamos a ser como o rico insensato, mas que possamos reconhecer a cada dia a nossa total dependência ao Mestre Divino. Quando agimos assim, claramente não estamos colocando em primeiro lugar aquilo que realmente tem prioridade, mas se entendemos que Deus controla todas as coisas, não teremos dificuldade em buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, confiando que Ele acrescenta tudo aquilo que nos é necessário para sobreviver. Jesus recomenda que sejamos ricos diante de Deus, uma riqueza formada de valores imperecíveis. Isso não significa que devemos ser pobres diante dos homens. Não é pecado ter dinheiro. Podemos melhorar nosso padrão de vida, desfrutar de conforto, desde que observemos dois princípios fundamentais. Primeiro, honestidade e desprendimento. Reflitam. Nossas iniciativas envolvem pessoas que nos compete respeitar. Perguntamos, num dia qualquer, quando pedirem a nossa alma, o que levaremos? O que nos pertence? Como disseram os espíritos a Kardec, levaremos aquilo que pudermos carregar. Então, podemos concluir que os nossos pertences encontram-se nas nossas almas. Ela, sim, deve ser rico, celeiro de boas ações. A bem-aventurança da nossa alma não é garantia pelo acúmulo dos tesouros terrenos, mas pela justiça do Cristo imputada ao nosso dever. Que não venhamos a ser como o rico insensato, mas que possamos conhecer a cada dia a nossa total dependência ao Pai Maior. O homem, desejando fugir das realidades tão excedentes da vida, afoga-se na fantasia, engendrando-se na indústria das inutilidades, abarrotando-se com acúmulos. Desperdiçamos palavras, amontoando-as em verbalismos inúteis. Desperdiçamos tempo em repousos e férias demorados que anestesiam os centros combativos da alma. Desperdiçamos alimentos em banquetes, recepções e festas extravagantes. Desperdiçamos trajes e agasalhos em armários fechados que nunca usamos. Ninguém volta ao passado na busca de refazê-lo. O desperdício alucina o extravagante e exaure o necessitado. Assim, muito incompreensível desperdício na nossa terra. Reparte, então, pois, a tua fortuna com a escassez do teu próximo. Divide os teus tesouros, a tua fartura, tuas conquistas
e vê-los-ás multiplicados em 1000 nas mãos que se erguerão louvando e abençoando as tuas generosidades. Passarás pelo mundo, queiras ou não, pense nisso. Os teus feitos ficarão aguardados e aguardarão o teu retorno. Como semeares, assim colherás, está no Evangelho. O que desperdiçares hoje, faltar-lhe-á amanhã. Não duvides disso. Diante disso, vamos pensar onde está o nosso coração. No dinheiro e na esperança de viver de lucros, ou nossa vida está na mão de Deus? Dessa forma, a parábola nos ensina a abrir mão da nossa ganância, pois não sabemos o dia de amanhã. Acumular tesouros nesta terra sem se preocupar com os necessitados é um grande erro. Nosso foco, antes de tudo, precisa ser o reino de Deus. Após contar essa parábola, Jesus ensina aos seus discípulos a viver sob a dependência de Deus e ele fala em Lucas: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo é mais importante do que as roupas. O estudo da parábola é muito propício ao tempo que nós vivemos atualmente. Dizem que se levantam falsos profetas pregando prosperidade material e riquezas aqui que neste mundo ensinam uma mensagem oposta à que Jesus ensinou. Isso acontece porque o perfil das pessoas continua sendo igual ao homem que quis ordenar a Deus que desse um jeito na sua vida financeira, lembram-se? Por isso tudo fica a nossa reflexão final. Qual o sentido da sua vida? O que o motiva a viver? Agora olhe para trás ou para o seu lado e verifique quantas pessoas você tem deixado de lado pelo seu sucesso profissional. Lembre-se, mais do que o dinheiro, eles querem você. Se relacione com o que você ama. Quero aqui deixar bem claro e que fique guardado no teu coração, o problema não está na conquista, no dinheiro ou no sucesso. O problema é onde está o teu coração. Jesus nos dizia: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. No Evangelho de Marcos. Guarde essas palavras no teu coração. Trabalhe, conquiste, estuda, cresça, mas que Deus esteja em primeiro lugar na tua vida. Então dirás a si mesmo, como Lucas nos falou: você tem grandes quantidades de bem armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Às vezes é necessário tomar algumas decisões, mudar de comportamentos, mudar de atitudes. Isso exige coragem. Essa mensagem é para quem quer mudar de vida. Essa é uma grande lição que realmente tem valor na vida. E o começo dessa mudança tem que ser na mente e no seu coração. Valemos pelo que somos e não pelo que temos e nem pela nossa aparência física. As virtudes são os tesouros mais preciosos que podemos conquistar. Essa loucura acontece diariamente. Lembramos de que nada vale a pena se tivermos de abrir mão da nossa dignidade, da nossa honradez ou dos nossos valores nobres. Assim, as riquezas não dão vida e paz. As riquezas podem trazer conforto e estabilidade, mas não trazem a felicidade. As riquezas trazem preocupações inúteis. As pessoas que acumulam essas riquezas têm a grande chance de ficar insatisfeitas e com desejo de cada vez ter mais. O meu convite a você é: pare de olhar o cisco que está no olho do seu irmão e comece a procurar os ciscos do seu olho. Não faça do dinheiro sua principal fonte de satisfação. Nesse momento de pandemia, muitos têm refletido sobre a fragilidade do ser humano. Um vírus deixou o mundo inteiro com medo, muitas pessoas em pânico, sem saber que estarão vivas no dia seguinte. Essa fragilidade do ser humano deve nos fazer pensar de como temos vivido a nossa vida. E aí perguntamos novamente, precisamos perguntar: se ela terminasse hoje, eu a teria desperdiçado pela forma como vivi? Tem uma hipótese pessoal, que é: o que você fez com a vida que eu lhe dei? Palavras de Jesus. E agora, fechando novamente os nossos olhos, vamos agradecer esse momento e solicitar da espiritualidade uma vibração aos locais de dor e sofrimento, como hospitais, e aos funcionários da saúde que incansavelmente lutam contra a pandemia, aos albergues, asilos, creches e presídios. Vamos solicitar uma vibração aos líderes das diversas nações para que possam ser bem orientados em suas decisões. Solicitar também vibrações para aqueles irmãos que desamparados vivem nas ruas. Solicitar uma vibração especial para o nosso ser interior e uma outra para onde ela se fizer necessária. Agora, o nosso carinho a vocês que estão conosco todas as semanas,
pedindo que, se gostarem, se inscrevam no nosso canal. Se ainda não o fizeram, cliquem no positivo para cada aula assistida, façam comentários e, se possível, divulguem o canal entre os nossos amigos. Muita paz, obrigado, que assim seja.